Está todo mundo acordado? Não vai dormir não, né? Ok. Havia um certo jovem de uns 16 anos, quando chegamos, trabalhando em Salvador, da Bahia, na Escola da Bíblia da Bahia. Ele fazia os cursos por correspondência e terminou o curso e fez o próximo curso e terminou outro curso e fez outro curso até terminar todos os cursos. E logo depois veio para a Escola da Bíblia para se entregar a Jesus. Foi batizado e continuou estudando quando veio um caipira americano tentando falar português e ensinando certos cursos. E esse jovem se chama Newton Contreiras Barreto Jr. E estamos muito ansiosos para ouvir esse irmão. Vamos chamar ele para a frente para orar junto com ele. Eu vou ficar aqui em cima desse balcão e assim fico igual. Valeu. Te louvamos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui para te louvar e aprender mais de ti. Estamos aqui pedindo pela oportunidade de cada vez mais deixar a sua palavra falar e não os homens, não os nossos desejos, nem os desejos dos homens, do mundo. Estamos implorando que abençoe ricamente nosso irmão Newton, para que ele fale cada palavra que vem do Senhor, da sua vontade, para nos edificar todos, para que sejam mais edificados, prontos, preparados para edificar mais e mais pessoas. Que seja feita a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pregue a palavra, irmão. Alô, é isso. Obrigado, Tim. Aquele dinheiro que eu prometi para você, por você só ter falado coisas boas, depois eu faço, tá certo? Na verdade, Deus tem nos abençoado com irmãos como Tim, Brunke. Depois eu vou falar sobre esse, não agora, né? Vou lhe apresentar. E com tantos outros que nos ajudam em nossa caminhada e nos ajudam a nos equipar para realizar a obra de Deus. Deixa eu tentar enxergar aqui primeiro. Opa, já está aí então. Isso. Tão bom estar com os irmãos aqui, ver e rever tantos irmãos de tantos lugares diferentes para falar sobre os recursos que nós temos para alcançar os perdidos. E graças a Deus por muitos recursos que nós temos. Tim falou sobre cursos que eram oferecidos por correspondência no passado e que serviram muito a nossa irmandade, ajudando pessoas a entenderem a vontade de Deus. E eu vou falar sobre um recurso, uma ferramenta que a maioria de vocês, creio eu, tem pelo menos algum nível de conhecimento sobre essa ferramenta, mas antes eu quero perguntar se usar de estratégias na evangelização é bíblico. A frase já afirma. Lembra do nosso Senhor? Ele tinha 3 anos de ministério, não podia pregar para todo mundo num período de 3 anos, então ele usou o tempo que tinha disponível para principalmente treinar 12 homens que posteriormente iriam dar continuidade à missão em todos os lugares, e esses homens fizeram o mesmo com outros e assim sucessivamente. Um dos fatores importantes no poder de pregação do Evangelho de Cristo no livro de Atos foi a estratégia. O apóstolo Paulo,
foi alguém que fez uso de muitas estratégias. Lendo o livro de Atos, isso fica muito evidente. As suas pregações eram pregações que iam de encontro às necessidades de seus ouvintes e de acordo com o nível de seus ouvintes. Ao pregar para judeus e prosélitos, ou seja, convertidos ao judaísmo, ele fazia uso de profecias do Velho Testamento e colocava Jesus dentro do plano histórico do povo de Israel. Ao pregar para um povo não judeu, o apóstolo Paulo fez uso de elementos da natureza. Então, Paulo falava de acordo com a necessidade e nível dos ouvintes. Isso é muito óbvio, lendo o livro de Atos. Em pouco mais de 10 anos, o apóstolo Paulo estabeleceu igrejas em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Antes de 47, do ano 47, não havia igrejas nestas províncias. E no ano 57, Paulo podia dizer que seu trabalho já tinha terminado. Isto é um fato surpreendente. Como era possível estabelecer tantas igrejas em tão pouco tempo? O que fez Paulo? Quais as estratégias que ele usou? Qual era a visão do apóstolo Paulo? Bom, nós não vamos falar sobre todas as estratégias, mas eu quero que você observe pelo menos um aspecto, né, desta estratégia, uma dentre as estratégias que o apóstolo Paulo usou. Veja se você encontra um padrão nestes textos que eu vou colocar aqui na imagem. E logo pregava, falando sobre Paulo, logo após a sua conversão, pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Atos 9, 20. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Atos 13, 14. Incônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio aquela grande multidão, tanto de judeus como de grego. Atos 14, versículo 1. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Atos 16, versículo 13. Tem mais. Segundo o seu costume. Nós ouvimos hoje de manhã em Lucas 4 qual era o costume de Jesus, né? Aqui nós estamos vendo um costume de Paulo, semelhante ao de Jesus. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Atos 17, versículo 2. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Atos 18, versículo 4. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Atos 18, versículo 19. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Atos 17, versículo 10. Tem mais. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Atos 19, versículo 8. Qual é o padrão que se repete? Paulo procurava as sinagogas. E o que mais? Não sei se você notou, mas em um dos exemplos, ele não procurou exatamente uma sinagoga. Notou que em um dos exemplos não menciona a sinagoga, menciona o quê? Um lugar de oração. Então esse é o padrão que se repete. Paulo chegava numa cidade, imagine, você chega numa cidade, você não é daquele lugar. As pessoas ali não conhecem
Você, ou talvez conheçam por ter ouvido falar, mas você quer acessar pessoas que sejam potencialmente abertas para a verdade. Paulo procurou esses lugares. A pergunta é, por que é? Qual foi a razão? E eu quero que você dê outra resposta, eu acabei de dar uma, mais outra resposta. Qual a razão de Paulo e seus companheiros darem prioridade à sinagoga dos judeus ou aos lugares de oração? Quem poderia estar nesses lugares? Quais as características destas pessoas? Me diga. Miro falou, pessoas tementes. Timóteo falou, pessoas que creem em Deus. O senhor falou, eu não escutei Deus. Creem em Deus. Mais alguém aqui? Hã? Interessados na verdade. Jorge? Sim, judeus e outras pessoas que nós podíamos resumir, eram piedosas. Você já ouviu falar em Apolo? Grande pregador e muito eloquente. Priscila e Áquila o encontraram e ajudaram a entender melhor as Escrituras. E eu me pergunto, onde Priscila e Áquila encontraram Apolo? Veja por si mesmo. Aí está a passagem. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso, um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente, onde? Na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Em todos estes exemplos citados, o resultado destas pregações, o resultado positivo de muitas conversões, veio por meio da estratégia de procurar inicialmente pessoas piedosas, pessoas que já possuíam algum tipo de devoção a Deus. Este é o princípio por trás do curso Deixe a Bíblia Falar. Minha função aqui é falar nessa palestra deste curso, tá? Obrigado, Timóteo, por ter insistido para que eu viesse. Agora eu sei porque você insistiu. Era logo depois do almoço, né? Você prefere ficar um pouco mais tarde, né? Tá bom, meu amigo. Obrigado, Tim. Então, é uma estratégia óbvia. E é esse princípio que o curso Deixa a Bíblia Falar usa. Nós falamos, o Álvaro falou de manhã, Alex falou um pouco mais no grupo ali de homens, como a nossa sociedade aqui no Brasil está mudando, está se tornando cada vez mais evangélica, e são pessoas sem conhecimento, são pessoas como Apolo. Há muitas pessoas como Apolo, que conhecem alguma coisa, que possuem uma fé em Deus, na palavra, mas que não conhecem muito e que não têm a oportunidade de estudar as Escrituras de uma maneira mais aprofundada, exata, e precisam, como foi feito com Apolo, justamente de pessoas que façam o quê? Que com mais exatidão expunham o caminho de Deus, façam essa exposição do caminho de Deus. Esse é o princípio por trás do público-alvo do curso Deixe a Bíblia Falar. Agora, nós temos outra ferramenta, e essas duas ferramentas operando juntas, em nossa experiência, lá em Salvador e em outros lugares, eu sei que é a mesma experiência aqui em Boa Viagem, em outros lugares, essas duas ferramentas operando juntas, elas têm dado bons
resultados. Tá? Outra ferramenta é a escola da Bíblia. Essa é a ideia. Escola é um lugar onde você pode chegar e estudar a Bíblia. Tá? A escola da Bíblia propõe exatamente isso. O que a frase diz, né? Venha estudar. Tá? As pessoas não querem se filiar a uma nova igreja, entre aspas. Não querem se filiar a uma nova igreja. Às vezes ficam um pouco assustadas, né, de entrar num prédio de igreja, pensando, estou traindo a minha igreja, estou fazendo curso aqui no prédio de outra igreja. Então, quando possível, associar essas duas ferramentas, nós temos visto que os resultados são muito bons. Né? Os resultados são muito bons. Então, em segundo lugar, ao usar a ferramenta chamada de escola da Bíblia, né, uma outra afirmação que eu quero trazer aqui para vocês, ficou claramente evidenciado ao longo de todos esses anos, eu sei que eu e outros irmãos têm a mesma experiência, que a maioria dos interessados que procuraram e procuram a escola da Bíblia eram e continuam sendo oriundos de denominações evangélicas. Nós estamos usando uma estratégia usada pelo apóstolo Paulo, mas de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de entrar nas igrejas e dizer, alguém aí quer estudar a Bíblia? Eles vêm até nós, dizendo, nós queremos estudar a Bíblia. Boa ideia, boa ideia. É uma estratégia. Paulo de uma forma, né, e os seus companheiros, e nós estamos fazendo de outra, mas nós estamos tendo acesso a pessoas piedosas, a pessoas que possuem fé em Deus, acreditam em Jesus, acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem mesmo sabem como estudar a Bíblia. Sabem que a Bíblia tem o Salmo do Pastor, o Salmo 23, né, o Salmo 91, sabem daquele versículo de Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. Sabem citar alguns versículos porque é o que ouvem frequentemente, mas não sabem quase nada da palavra de Deus. Então, a escola da Bíblia está dizendo para a população, quer estudar a Bíblia? E muitas pessoas estão dizendo, sim, queremos estudar a Bíblia. A maioria delas, oriundas de denominações evangélicas. Elas têm nas suas denominações cultos, né, de todas as naturezas, o culto da cura, o culto da prosperidade, a corrente do amor, de toda a natureza, mas elas não têm a oportunidade de estudar a Bíblia. Não tem. E eu estou falando isso com base naquilo que nós temos vivenciado na escola da Bíblia. Eu sei que a maioria dos irmãos que trabalham usando essa ferramenta também tem ouvido as pessoas falarem, eu não tenho estudo bíblico na minha igreja, eu tenho cursos, mas eu não tenho estudo bíblico. Então eu estava procurando um lugar assim, onde eu pudesse estudar a Bíblia. Vou falar um pouco sobre a história do curso para você entender alguns aspectos desse curso. As lições do curso Deixa a Bíblia Falar, do início, né? Do início desse curso. As lições do curso Deixa a Bíblia Falar começaram a ser desenvolvidas em 1984 por um irmão amado e amigo chamado Tim Brumfield. Ele está aqui, graças a Deus, está conosco aqui. E Tim servia como missionário na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Você era tão novo que eu quase não acredito, olha lá. Essa foi a primeira turma, na época era chamado Curso 1, em dezembro de 1985. Naquele ano e nos anos seguintes, enquanto ensinava o Evangelho a diferentes pessoas, Tim fez uma coisa muito interessante. Eu até me lembro disso. Da ocasião em que Tim, por meio de um questionário, que ele realmente era um questionário não entregue para a pessoa responder por escrito, mas era um questionário onde ele sentava diante da pessoa e perguntava, né? O que é que a pessoa precisava aprender
óbvio, né? Tim estava chegando numa cultura diferente e ele precisava entender as pessoas para quem ele ensinava. E ele fez um questionário perguntando às pessoas para procurar compreender as necessidades mais importantes dos alunos da escola da Bíblia, tá? E aí surgiu esse curso, que era um curso bíblico gratuito, né? Diz lá o título desse folheto. Na ocasião, a fim de montar as lições que atendessem a essas necessidades, por meio dessas entrevistas, Tim estabeleceu os temas, tá? Que deviam ser tratados na escola da Bíblia. Aí estão os temas. Será que eu posso usar isso aqui? Né? Consequência do pecado, quem é Jesus, o que é o Evangelho, né? A velha e nova aliança, crer, qual é o sentido, qual é o preço da vida cristã. Alguns dos temas: batismo, Espírito Santo. O curso recebeu o título, e esse título foi muito bem pensado, né? Deus abençoou a Timóteo e ele teve essa ideia, né? Acho que em algumas regiões do país é uma sacada. Ele teve essa sacada, né? Deixe a Bíblia falar. Foi oferecido pela primeira vez em agosto de 1986. E eu tive a oportunidade de fazer várias vezes, sentar, estudar, presenciar as reações das pessoas, suas perguntas, suas resistências. Alex falou no grupo dos homens sobre perguntas difíceis que as pessoas fazem, aqueles que são do contra. Eu fui aprendendo também como lidar com esse grupo formado por denominacionais, em sua maioria, e aprendendo por meio do ensinar na escola da Bíblia durante vários anos, várias turmas do curso Deixa a Bíblia Falar. Em 2005, época em que eu já tinha experiência com o curso Deixe a Bíblia Falar, tá? Eu comecei a repensar o curso e a reestruturá-lo, à medida que percebia que algum tópico poderia ser melhor explicado ou melhor ilustrado. Álvaro falou sobre Neemias 8:8, aquela atividade especial do povo judeu, onde a palavra de Deus era lida e explicada. E é isso que nós precisamos fazer com as pessoas do meio evangélico. Nós precisamos ler e explicar para elas o sentido desses textos bíblicos. Então, desta forma, em 2005, eu reescrevi e reorganizei o curso pela primeira vez, quando servi como missionário na cidade de Muritiba, Bahia. Nós estávamos com um movimento muito grande lá, de cursos bíblicos, e aí, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de trabalhar para reescrever este curso bíblico. Está vendo essa menina pequenininha? Ela está por aí, né? Com 20 anos. Então, foi uma experiência muito valiosa essa experiência de repensar, tá? De reestruturar, de reconsiderar como nós estávamos ministrando. Naquela ocasião, o nosso irmão André Sanches, alguns de vocês conhecem, ele intitulou aquela segunda versão do curso, Deixa a Bíblia Falar, de versão XP. André é muito inteligente. Ele disse: Nilson, essa versão XP. Eu falei: mas não entendi. Por quê? Ele disse: por causa do sistema operacional Windows XP. As iniciais, né, as letras XP, são iniciais da palavra grega experience, que significa experiência. Então ele estava dizendo, foi a experiência de ensinar e ensinar, de lidar com o curso, de lidar com as pessoas, que levou a essa segunda versão. E na segunda versão,
o meu amado irmão que anteontem, se eu não me engano, fez 76 anos, Israel, falei para você, Israel fez 76 anos, ele era dono de uma escola, curso de informática, inglês, de outros cursos, e ele foi alcançado por meio do curso Deixa a Bíblia Falar, Miro ensinou naquela escola junto comigo, e Israel teve uma ideia, ele disse: Newton, o curso com 15 lições é um curso que pode parecer para algumas pessoas um curso muito longo, e as pessoas às vezes não querem assumir um compromisso de um curso muito longo. Que tal dividir em módulos? E aí, a pessoa tem a opção de fazer um módulo, se continuar desejando, interessado, fazer um segundo módulo, um terceiro módulo, até o quinto módulo. E aí nós dividimos o curso em 5 módulos. O primeiro módulo fala sobre a eficácia, a eficiência da palavra de Deus, da própria Bíblia. Isso aqui é básico, fundamental. O que é fundamental? Aprender, primeiro, que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, e aprender a estudar a Bíblia. As pessoas simplesmente não sabem. Não tente ensinar a um denominacional sem primeiro ensinar as verdades de Deus a ele, sem primeiro ensiná-lo a estudar a Bíblia. Porque o que ele sabe são passagens soltas fora do seu contexto, e ele chega para você com afirmações, mas aqui, essa passagem diz aqui, eu tudo posso naquele que me fortalece. Infelizmente, às vezes, nós estamos fazendo a mesma coisa. O que é que Paulo está falando ali? Pode o quê? Sofrer. Sofrer, passar necessidade, ter dificuldade, provações, lutas, por meio do Senhor que o fortalece. Então tem contexto, a Bíblia tem os seus contextos que precisam ser definidos, que precisam ser respeitados, tá? E aí nós colocamos nessa sequência, e finalmente nós chegamos às alianças, mosaica e cristã, velha e nova aliança. Não dá para progredir. Não dá para progredir no estudo, na instrução de denominacionais sem que fique estabelecido isso aqui. E hoje nós estamos sob a nova aliança. Porque eles vão recorrer a textos do Velho Testamento? Não, mas aqui, ó. Aqui, ó. Está escrito. Mas, por exemplo, lá em Muritiba eu tive a experiência de ter um aluno adventista. Como foi difícil. Era aquele do contra, sabe? O cara levantava, não, mas está escrito aqui que nós devemos guardar o sábado. É uma lei de Deus e não é uma lei cerimonial, é uma lei moral. Aliás, lá em Muritiba, eu ouvindo aquele homem, eu disse, nós precisamos explicar no curso o que é lei moral e lei cerimonial. E aí nós fizemos mais um ajuste. E hoje o curso consta essa explicação, que é lei moral e lei cerimonial. Segundo módulo, aí a gente entra no mundo cristão atual. Aí os alunos estão melhor preparados para entrar nesse módulo. Não faça alteração. Bom, você até pode fazer, mas o que eu quero dizer, por experiência própria, a gente já fez de várias maneiras, colocamos em várias ordens diferentes. Esta é a ordem que produz e tem produzido o melhor resultado por parte da compreensão. O aluno compreende melhor se nós seguirmos esta ordem. Se você altera a ordem, por exemplo, se você vai falar sobre o batismo, mas a pessoa não aprendeu a estudar a Bíblia respeitando o contexto e não aprendeu que nós estamos sobre a nova aliança e não sobre a velha aliança, então ele vai recorrer a exemplos de pessoas que foram salvas, ainda sob a velha aliança, sem o batismo, e dizer, então, por que eu não posso, se eles puderam? Coisa dessa natureza, né? Então, nós falamos sobre a divisão do cristianismo, e nós falamos sobre a igreja na Bíblia, e a necessidade de restauração. Na verdade, ali a gente eu mudei algumas, nas novas versões, mais novas ainda, eu mudei alguns títulos, né? Então, ali é o mundo evangélico atual. Essa lição aqui, a primeira lição do segundo módulo. Aqui nós tínhamos a lição farisaísmo moderno, que muitos irmãos gostam muito, né? Mas essa lição sobre a restauração da igreja é uma lição muito ampla, chocante. Puxa, é uma lição que todo mundo fica assustado. Um aluno recentemente, acho que em outubro
ou novembro, talvez novembro. Os irmãos de Salvador conhecem Nilson, e ele chegou na escola da Bíblia sedento, quero aprender, vinha andando em várias denominações. Eu disse, vamos estudar, Nilson. Ele chegou um pouco atrasado, a turma estava um pouco avançada, ele disse, manda para mim os vídeos. Eu disse, eu mandei, nós temos vídeo aula, mandei os vídeos para ele. E aí, numa quarta-feira, Nilson chegou e disse, eu descobri que está tudo errado. Meio apavorado. Eu descobri que está tudo errado. E disse, calma, Nilson. O importante é você descobrir e fazer aquilo que é o certo, que a Bíblia determina, né? A palavra de Deus, a autoridade de Deus, que é o certo, que é o correto. Esta lição exige mais tempo. Isso, com o tempo, a gente vai percebendo. Exige mais tempo. Eu tirei a lição sobre o farisaísmo. Tá? Os amantes da lição farisaísmo, me perdoem, eu tirei. Porque eu julguei que essa lição precisa ser dada com muita calma, pelo impacto que ela causa nos alunos. Eles precisam ter tempo para digerir. Se a gente correr, eles ficam tontos, cansados e chocados, e às vezes não tem o tempo necessário para digerir e poder entender melhor. Aí nós temos o terceiro módulo. Aqui a gente vem para a identidade e obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tá? Embora muitos evangélicos que chegam para estudar na escola da Bíblia estão bem convencidos de que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é poderoso, há certos aspectos sobre a pessoa de Jesus que eles precisam aprender e que não aprenderam ainda. Nessa lição a gente tenta atingi-los, mas também atingir pessoas. Aí a gente vamos usar a palavra que está na moda, nós somos bem inclusivos. Se chegar a tiver um católico lá, uma pessoa espírita, essa lição vai ajudá-los muito também. Aí a gente fala sobre depois o pecado e seus resultados. E não se engane. Estude essa lição, ponto por ponto. Não pense, mas aqui está um evangelho. Ele tem 10 anos, ele tem 15, 20 anos, 30 anos no meio evangélico. Ele sabe o que é pecado. Não se engane. Em muitos casos, não é verdade. Ele simplesmente não sabe. Ele tem uma ideia. Tá? Pode ser que ele esteja convencido de que, pelo menos algumas práticas, especialmente aquelas que são mais chocantes, né, que chocam a opinião pública, sejam pecados. Mas outras, uma trapaceada, uma mentira, né? Coisas desta natureza, a cobiça, a avareza, a idolatria, que pode ser praticada de diversas formas diferentes, às vezes não sabe. E precisa estudar. Quando ele estuda, isso o prepara para a próxima lição, as boas novas do Evangelho. E aqui a gente vai falar que as principais dádivas do Evangelho, claro, não estão relacionadas à prosperidade financeira e material, mas é a salvação em Jesus Cristo. E o quarto módulo, nós passamos para a parte do homem na salvação da alma. Fé e arrependimento, o batismo na Bíblia e o discipulado. Isso aqui também é uma lição que não pode ser retirada. Eu aconselho, não faça isso, não retire, não pule, né? Não seja apressado. Por causa de muitas e muitas vezes, em muitas e muitas classes, em muitos e muitos lugares diferentes, nós percebemos que essa ordem é a melhor. Bom, até o momento pode ser que você esteja pensando de uma maneira diferente, queira nos ajudar a ver alguma coisa que não vimos. Mas eu até falei com um irmão que nos ajudou lá em Salvador, Alexandre, a colocar o curso online. No período da pandemia, nós tínhamos as videoaulas, e Alexandre colocou as videoaulas para que as pessoas pudessem assistir online, preencher no Google Documentos as lições online. E eu disse, Alexandre, tem que haver uma forma destes alunos não escolherem a lição que querem fazer. Tem que haver uma forma. Alexandre disse, deixa comigo. E ele realmente fez. Né? Éramos nós que mandávamos o link
com a aula. E a pessoa não recebia o link de uma aula que ela gostaria de fazer. Não, mas o meu interesse é saber sobre os dons milagrosos, sobre milagres. Eu quero saber. Não está pronta. Até passar por todas as outras lições. Não está pronta. Então, a sequência foi pensada. Foi pensada dessa forma, ok? E aí o último módulo, o Espírito Santo e suas ações. Batismo com o Espírito Santo. Aí nós tínhamos o Espírito Santo e o cristão, era mais uma lição. Eu tirei também. Porque é uma lição que a gente pode estudar posteriormente, caso a pessoa decida por seguir a verdade de Cristo, a gente deve estudar com ela outros temas, e esse é um deles. Dons milagrosos é uma lição vasta, complexa para muita gente, e nós precisamos de tempo também. Então, eu dividi em 2 aulas os dons milagrosos do Espírito Santo. Meu tempo está indo embora aqui, só tem tanta coisa ainda. Esse curso é um curso no estilo confrontacional. Nós falamos a verdade com amor. Nós fazemos perguntas, é confrontacional. Confrontacional. Nós queremos que a pessoa repense seus conceitos, suas ideias, suas práticas. Queremos. Não somos indelicados. E não devemos ser indelicados. Não estamos ali para brigar, nem discutir com ninguém. Nós estamos ali para chamar as pessoas para a Bíblia. Aliás, esse título, né, esse que intitula todo o curso, essa frase que intitula todo o curso, deve ser usada frequentemente. Quando alguém disser, não, professor, não é que é isso, professor? Eu vi. Teve um aluno que me disse, eu ressuscitei uma pessoa. O que é que o senhor me diz sobre isso? Eu disse, eu não digo nada. Eu não estou aqui para dizer nada. A única coisa que é a minha função aqui é abrir a Bíblia e ler o que a Bíblia diz sobre os milagres. O que você vai fazer com o seu conceito, com o que você fez, com o que você viu, é responsabilidade sua. Mas eu vou abrir a Bíblia e eu vou apresentar a você o que a Bíblia ensina sobre milagres. Então, irmãos, eu queria dar uma ideia geral. Eu sei que a maioria de vocês conhecem bem o curso, pelo menos já tiveram a oportunidade de fazer o curso presencialmente ou de outra forma. Mas nós trabalhamos nesse curso e, como todas as coisas que acabam trazendo um grande benefício para a nossa Irmandade, foi pensando inicialmente no nosso trabalho local. E os irmãos começaram a ter a oportunidade de ouvir, aprender e transmitir. Né? Saiu de Salvador, foi para Aracaju, saiu de Aracaju, veio para Recife. Saiu de Recife, foi para João Pessoa, saiu de João Pessoa do AME, foi para Bolívia, se eu não me engano, a Délito ensinou, o curso Deixa a Bíblia falar na Bolívia. Saiu da Bolívia, foi para Moçambique. Eu e Timóteo fomos em 2012 para Moçambique, ensinamos obreiros moçambicanos a usar o curso Deixa a Bíblia falar. Aí vieram as novas versões. Mas tem mais versões? Tem. Em 2019, a pedido de Timóteo, e para atender as necessidades do povo moçambicano, eu trabalhei para transformar o curso numa versão mais simples e fácil de entender para os falantes da língua portuguesa cujo vocabulário fosse limitado. Então surgiu a 3ª versão, intitulada, agora foi você, Tim, que deu o título a essa versão, intitulada de versão NVI, Nova Versão Internacional. Por um lado, porque é mais fácil de compreender. A maioria dos textos que nós usamos, e Álvaro falou isso de manhã, para usarmos várias versões. Nessa 3ª versão, nós usamos os textos da NVI mesmo e da Nova Tradução na Linguagem de hoje. Às vezes, nós usamos os 2 textos. É uma versão completa, totalmente escrita. Não é só apostilada. É completamente escrita. Foi feita para alguém lendo, entender, sem precisar de um auxílio de uma pessoa presencialmente, tá?
Nós aproveitamos e fizemos em vídeo e áudio em 2019. Então surgiu mais uma versão em 2021. Mais uma versão em 2021. A Escola Bíblica Mundial decidiu tornar o curso Deixa a Bíblia Falar um de seus cursos no site e no aplicativo. Acho que vocês, Timóteo e Daniel, vão falar mais sobre isso, um aplicativo que será lançado em breve. O aplicativo já foi lançado, mas não tinha os cursos, não tinha o curso Deixa a Bíblia Falar. Agora tem. O aplicativo da Escola Bíblica Mundial, tá? Tem o curso Deixa a Bíblia Falar, e esse curso será, então, a 4ª versão, que vai ser usada no site e no aplicativo para smartphone. A próxima novidade será o livro. Deve ser lançado ainda esse ano. Depois de escrever tanto, eu pensei, tá pronto, vou lançar como um livro, porque aí você carrega com você, vai para qualquer lugar, você presenteia uma pessoa, a pessoa pode ler. Aquilo que Esdras e os demais fizeram em Neemias 8:8 é a visão. É ler, explicar, ilustrar, aplicar a palavra de Deus em temas complexos. Temas complexos. Tá? Então, ler, explicar, aplicar, ilustrar e aplicar a palavra de Deus em temas complexos. Esse é o curso Deixe a Bíblia Falar. Agora eu quero falar de mais um tema. Eu acho que nos próximos... Eu acho que eu tenho só... Você quer ficar de pé um pouco? Fique de pé, por favor. Dá uma relaxada aí. Se quiser se esticar, eu sei que ficar sentado muito tempo ouvindo palestras é um desafio, né? Dá uma relaxada, dá uma esticada. Não é fácil, não. Então, pode ficar de pé um pouquinho, pode ficar de pé, tá? Ao longo dos anos, eu pessoalmente percebi, eu sei que Timóteo, nós conversamos muito, outros professores que fazem esse curso perceberam que há um calcanhar de Aquiles no curso. Tá? O que é um calcanhar de Aquiles? É uma expressão popular que significa o ponto fraco. Ponto fraco. Transmite a ideia de vulnerabilidade, né? Há um calcanhar de Aquiles no curso. Pode sentar, obrigado. Um calcanhar de Aquiles. E qual é o calcanhar de Aquiles? Obrigado. O calcanhar de Aquiles é a faixa de retenção. O curso é uma boa ferramenta. Está comprovado pelo seu uso, sua expansão no Brasil, fora do Brasil, está comprovado que é uma boa ferramenta. Graças sejam dadas a Deus, né, que tem abençoado essa ferramenta desta forma. Mas a nossa deficiência, o calcanhar de Aquiles, é a faixa de retenção. Eu falo de pessoas que batizadas, presta atenção, eu acho que você vai entender o que eu estou falando. Eu falo de pessoas que batizadas passaram a pertencer de fato à igreja, mas por muito breve tempo. Não se integraram. Não chegaram nem a atuar. Tá? Por muitos anos, na minha experiência ensinando esse curso, eu vi pessoas entrando pela porta da frente e saindo pela porta de trás. Muitos anos. Eu não tenho os números exatos, mas em números aproximados eu fiz uma pesquisa. Falei com vários professores, fiz uma pesquisa. E eu diria que na proporção de apenas 1 para cada 6 batizados permaneceram fiéis. Apenas 1 para cada 6 batizados. O que daria... Eita, aí nós temos alguns desses batizados. O que daria... Márcio, Gessé está ali, uma turma de Boa Viagem.
deixa eu passar tudo isso aqui. Eu não vou ter tempo de... O que daria 17% de faixa de retenção. Então, nossas redes estavam furadas. Já tentou pescar com redes furadas? Um bom pescador, nós somos pescadores de homens, sabe que precisa costurar as suas redes, mas para costurar as redes, primeiro é necessário saber em que ponto elas estavam furadas. Que ponto está furado, o que está errado? Né? Por que tantas pessoas entram, mas também tantas pessoas saem? Onde está o problema? Como é que uma ferramenta tão boa poderia ter uma deficiência tão grande? Conversando com muitos irmãos, pensando, refletindo, eu acho que eu entendi. Primeiro, esse curso, o curso Deixa a Bíblia Falar, não é uma ferramenta usada em evangelismo pessoal. Não é. Não foi pensada para evangelismo pessoal. Não foi. Tá? Essa ferramenta foi desenvolvida para ser usada em evangelismo de grupo ou em classe, em sala de aula. Foi desenvolvida para isto. Qual é a diferença básica entre os dois métodos? Nos dois, ensina-se a Bíblia. Porém, há proximidade e conhecimento em um, distanciamento em outro. No estudo bíblico pessoal, você conhece a pessoa abre-se com você, ela diz o que sente, pensa, quais são as suas dúvidas, dilemas. Em sala de aula, não. Você não tem essa capacidade. Tá? Por isso, por favor, peça à igreja para estar presente nas aulas do curso Deixa a Bíblia Falar, porque o professor não pode, sozinho, conhecer as pessoas. Não pode. A igreja precisa estar envolvida para apoiar, para conhecer, para ajudar, de várias formas diferentes, mas principalmente para conhecer. Tem alguém ali estudando a Bíblia? É um contato valioso, uma pessoa aberta, uma pessoa sedenta. Nós temos o que dizer. Nós temos o que ensinar, mas ela precisa mais do que isso. Ela precisa mais do que isso. Ela precisa de relacionamentos. Eu me lembro de uma estudante na escola da Bíblia, que, em Boa Viagem, que fazia o curso, à medida que o curso progredia, ela se contorcia. Eu nunca soube de nada. Nunca soube. Ela estava se contorcendo, lutando dentro de si, lutando contra as teorias, conceitos que ela tinha, diante das teorias e conceitos que estavam sendo apresentados com a Bíblia aberta, mas tinha alguém do lado dela. Uma irmã em Cristo que começou a conversar com ela, ela se abriu para essa irmã e disse: olha, isso para mim é muito difícil, eu nunca ouvi essa verdade sendo ensinada dessa forma, mas eu estou vendo, está na Bíblia, só que eu tenho anos acreditando de uma maneira diferente. Essa irmã foi Rose. Minha esposa, Rose sempre está comigo, e obviamente é melhor que as irmãs se aproximem das mulheres e conversem com elas e entendam as necessidades espirituais delas e tentem dar um apoio. Então, ela ajudou essa pessoa que se contorcia à medida que aprendia que o que ela praticava e naquilo que ela cria não era exatamente o que estava na Bíblia, né? Então, no estudo bíblico pessoal você tem essa oportunidade, mas em grupo isso não é possível. Então, precisamos de pessoas da igreja presentes nas aulas, tá? O que é que nós pretendemos com esta ferramenta? Evangelizar, ganhar almas, pregar, defender a verdade bíblica, fazer o reino crescer. Mas para isso, nós precisamos fazer discípulos integrais e integrados. O que é um discípulo integral? Completo, inteiro. O que é um discípulo integrado? É um discípulo que torna-se parte de um conjunto incluso, incorporado a uma igreja local que atua, que trabalha, que serve. Infelizmente, por essas razões já mencionadas, se nós não fizermos um trabalho posterior à classe do curso Deixa a Bíblia Falar, nós vamos perder
a maioria das pessoas que forem batizadas, porque não tem relacionamentos na igreja. Aliás, às vezes elas vêm alguns domingos e começam a faltar, e às vezes param de vir, mas ninguém percebe, ninguém nem sabe quem é. Ninguém vai atrás, ninguém liga, ninguém entra em contato, porque não sabe quem é. Então nós precisamos ajudar o novo convertido a progredir até o ponto dele realizar a sua função no corpo, como diz Efésios 4:16. Qual é o caminho? O caminho é fazer o que Jesus disse. Nós devemos fazer discípulos, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que foram ordenadas. Nós não estamos à procura de números. Não estamos à procura de números. Nós devemos batizar discípulos. Discípulos? Então, por favor, mais um apelo que eu faço. Eu espero que eu possa fazer esse apelo a você. Depois de fazer todas esse trabalho nesse curso, tentando fazê-lo o mais eficiente possível, por favor, não torça o braço de ninguém para que seja batizado. Não exerça pressão sobre as pessoas. Não constranja as pessoas a serem batizadas. Não induza as pessoas a fazerem nada que não seja mediante sua própria fé e convicção da palavra. Ensine bem as Escrituras. Deixe a pessoa, por si só, pedir o batismo. Esses quase 3.000 disseram: que faremos? Irmãos, o eunuco foi ele que disse: tem água aqui. Tem alguma coisa que me impede de ser batizado? E o carcereiro disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Graças a Deus, entenderam e por sua própria fé e decisão pessoal pediram o batismo. Então deixe a pessoa sentir a necessidade de pedir o batismo. O crescimento da igreja precisa ser buscado pelos critérios bíblicos. Deus não está interessado em apenas um crescimento numérico, mas um crescimento saudável. É possível desenvolver métodos evangelísticos que alcancem milhares de pessoas, mas mesmo assim não obtenham o crescimento cristão integral. É possível? E eu, trabalhando na igreja do Bonocô, em Salvador, Bahia, na Escola da Bíblia lá, em Muritiba, na Escola da Bíblia lá, e muitos anos eu vim pensando, eu disse: eu não quero trabalhar tanto. Irmãos, é empolgante. Quando você ensina uma turma do curso Deixa a Bíblia Falar, você já pensa na próxima. Puxa, eu tenho que começar. Se terminar essa para começar outra. Calma. Eu fiz isso muitos anos. Mas várias pessoas foram batizadas e eu olhei para trás e eu perguntei a mim mesmo: cadê elas? Eu parei. Não. Eu vou ensinar uma turma. E verificar que ou eu, ou os irmãos da igreja estão dando assistência espiritual, conduzindo aquele novo cristão à maturidade. Se ninguém estiver cuidando daquele ou daqueles novos cristãos, cuido eu. Então, quando vai ser a próxima turma? Aguarde. Sabe o que acaba acontecendo? Isso é maravilhoso. As próximas turmas passam a ser ensinadas por esses novos cristãos. Isso é um cristão integral e integrado. E esse é um crescimento verdadeiro, né? Fico feliz em ver Reginaldo aqui. E eu sei que Reginaldo é um obreiro dedicado ao reino de Deus. E eu tive a oportunidade de ser o professor da classe em que Reginaldo era aluno. Eu tive a oportunidade de ministrar o batismo de Reginaldo, Alex, a Renata, a esposa de Alex, e outros. E eu vejo estes homens tão empenhados com essa mudança na minha atitude. As coisas mudaram. Costuramos as redes, pelo menos eu acho que eu costurei, e passei a cuidar melhor dos novos convertidos, e a faixa de retenção pulou de 17% para 78%. Reginaldo, isso é você. Dando estudo bíblico, lembra?
Logo no início. Estamos no estudo bíblico. E tem uma alegria maior do que levar as águas com a alma? Tem. Ver essa alma fazendo o mesmo com outros. Deus abençoe. Foi bom estar com vocês.